Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto. Na aula de hoje nós vamos falar sobre números inteiros, um conteúdo de fácil aprendizado, porém requer um pouco mais de atenção, por causa das regras de aplicação, principalmente na hora de efetuar operações utilizando esses números, Vamos aqui para a nossa aula. Bom, números inteiros ele surgiu no passado, devido à necessidade de obter resposta para algumas questões, e até então os números que nós já conhecíamos, o 0, 1, 2, 3, que já foi visto em aulas passadas aqui com a gente, que são os números naturais. Então, devido a essa necessidade de resposta para algumas questões, surgiu então os números inteiros. Já dizia um professor meu que a partir do momento que foi criado os números inteiros, esses números passaram a ser então completos, de certo modo, porque na realidade os números inteiros ele é um conjunto, de números que não são formados por frações, ou seja, ele não aceita você pegar um todo e dividir a metade, Vamos dizer, você tem um número 1, se você dividir na metade, você vai ter 0,5, Então, são números que não têm vírgulas, tá? Só para a gente ter uma prévia sobre isso, E ele pode ter duas características, Eles podem ser números positivos, que nós vamos estudar agora, e números negativos. E também nós temos que incluir o número zero para esse nosso novo conjunto que vamos estudar. Bom, os números inteiros positivos, eles recebem o nome, também de números naturais, como eu já falei. São os números que nós já conhecemos, Os números naturais, eles são os 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, mas eu também posso escrever como 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6 e assim por diante. Repare que o sinal de mais, de mais, ele é o nosso símbolo utilizado para representar números inteiros positivos. Os números inteiros negativos são todos os números que vão acompanhar pelo sinal de menos. Então, nós vamos ter os números inteiros negativos. Nós temos o 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Tá? Essa reticência, que são os três pontinhos, significa que esses números não têm fim. Então, toda vez que você vê um conjunto de números e aparecer três pontinhos no final, significa que a contagem continua. Bom, então, o que podemos dizer? Que o números inteiro é a união, dos números positivos, dos números negativos e incluindo o zero. No nosso exemplo aqui, eu posso dizer que este z, ele é a representação, gráfica matematicamente para dizer que ali existe números inteiros, tá? A partir do zero, para o lado esquerdo, nós vamos ter os números negativos. E do zero para a nossa direita, nós vamos sempre ter os números positivos. É importante lembrar que essa posição é a melhor representação que nós temos para garantir que você tenha um bom entendimento. A partir do número zero, na esquerda sempre vão estar os números negativos. E a partir do zero, do lado direito, nós vamos ter os números positivos. Tá? O nosso zero ele vai ser chamado, de origem. Daqui a alguns minutinhos nós vamos falar mais sobre este número. Tá? Então, a partir dele é que surgem os demais números. Tá? Então, ele vai ser considerado futuramente com o nome de origem. Eu costumo dizer que no nosso dia a dia, nós utilizamos o número inteiro desde o nosso nascimento
até o último dia das nossas vidas, certo? Por quê? Porque para onde a gente for, qualquer lugar que a gente esteja, nós vamos ter um número inteiro, né, sendo aplicado de alguma forma, né? Por exemplo, aqui eu trouxe os termômetros, tá? Como uma pequena representação de utilização de números inteiros, onde você percebe aqui o eixo zero, certo? O ponto de origem. Para baixo nós temos as temperaturas negativas e para cima as temperaturas positivas, ou seja, é muito quente para cima e para baixo é mais frio. Um outro exemplo de uso dos números inteiros, né, é a linha temporal histórica, né? Vocês devem ter visto já em muitos lugares, em livros, principalmente de história, de geografia, que marcam datas e períodos, né, de acontecimento. E justamente ele já vem trazendo essa linha de tempo, né, onde nós podemos utilizar os números inteiros, né? Por exemplo, aqui nós temos a origem, né, da contagem dos anos que nós existimos na face da Terra, né? Então ele é conhecido como marco inicial a partir do nascimento de Cristo, né, de Jesus Cristo. Observe que para nossa frente nós vamos ter os números positivos, certo? No caso da direita do número zero, do nascimento de Cristo. E esses números positivos, esses anos que se passaram, são os anos que vieram recorrendo, né? Vieram, como é que posso dizer? Vieram caminhando até chegar à data que nós estamos agora em 2021, depois que Jesus Cristo nasceu, certo? E antes de Jesus Cristo nascer, nós consideramos na linha do tempo os números negativos, né, os períodos antes de Jesus nascer. Então, observe, né, que há 400 anos antes, né, está escrito aqui AC, esse AC significa antes de Cristo, tá? Então, esses 400 anos antes de Cristo, os gregos ainda não conheciam os números negativos, né? Depois que Jesus Cristo nasceu, 600 anos depois, os hindus já utilizavam quantidades negativas, né? Então, nós temos mais uma aplicação de números inteiros, né? Que é a linha temporal ou timeline, como você quiser chamar. Um outro exemplo, né, é a aplicação de altitudes e profundidades, né? Observe que nós temos aqui o ponto zero, certo? Para cima, as altitudes positivas e para baixo, as profundidades que vão ser negativas. Aí eu pergunto, o que será que esses três exemplos que eu mostrei para vocês têm em comum? Bom, se observar bastante, com bastante atenção, né, nós vamos perceber que todos eles têm a origem como o ponto central, né? Então, a partir do número zero, né, nós chamamos ele de origem, né? Se for para cima, né, para o alto, nós vamos chamar de positivos e para baixo negativo. Se for para a esquerda, é negativo, se for para a direita, positivo. Então, devemos observar bastante da onde começa a nossa origem, tá? Bom, já conhecemos um pouquinho sobre números inteiros, né, o que são números positivos, que recebem o sinalzinho de mais, e os números negativos recebem o sinalzinho de menos. Então, agora nós podemos entrar para as operações com esses números inteiros. O primeiro estudo sobre operações, nós vamos falar sobre adição e subtração, né? Não é um bicho de sete cabeças, mas devemos prestar bastante atenção no que cada regra, né, ela diz. Essas regras, elas são conhecidas dentro da matemática como regra de sinais ou jogo de sinais. Não importa, todas elas são a mesma coisa. Eu costumo chamar de regra porque as regras são feitas para a gente obedecer. Então, dentro da matemática, se nós não obedecermos nenhuma regra,
logo nós vamos errar a nossa continha. Então, sempre, gente, sigam o que as regras dentro da matemática está nos dizendo. O primeiro exemplo que nós vamos trazer sobre adição, né, e subtração é quando nós temos os sinais iguais, né? Então, temos que observar os sinais que cada número está acompanhando. Por exemplo, eu tenho aqui o mais 2, certo? Que ele é positivo, e o mais 5, o mais 3, perdão, que é positivo. Então, o que é que vai acontecer quando nós temos sinais iguais? Os dois são positivos. Repararam que os dois recebem sinalzinho de mais, né? Se os sinais são iguais, nós vamos fazer o que está escrito aqui, ó. Vamos somar e repetir o sinal. Então, o que nós vamos fazer é nada mais, nada menos que uma continha de mais, né? Nesse caso, 2 mais 3 é igual a 5, certo? E o sinal, por ser igual, nós vamos apenas repetir. Então, o resultado vai dar mais 5. Tudo bem? Olha o que aconteceu quando os números são negativos, né? Observa agora que nós temos aqui o menos 3, certo? Que ele é negativo, e o menos 5 também negativo. Os dois têm o mesmo sinal. O que é que vai acontecer? A mesma coisa, nós vamos somar, né? 3 mais 5, que o resultado é 8, certo? E como o sinal é igual, nós vamos apenas repetir ele na sua frente. Então, vai dar menos 8. Então, vem a observação. Toda vez que nós tivermos sinais iguais entre dois números inteiros, nós vamos somar, né? Nós somaremos os valores e vamos manter o mesmo sinal. Se os dois são positivos, vai continuar sendo positivo. Se os dois forem negativos, vão continuar sendo negativo, né? Olha só o que vai acontecer agora quando os sinais são diferentes, né? É o contrário. Sinais iguais a gente soma, sinais diferentes nós vamos subtrair. Então, sinais iguais nós vamos fazer continha de mais. No sinal diferente nós vamos fazer continha de menos. Tudo bem? Então, observa aqui. Nós temos aqui no primeiro exemplo, né, o menos 5, que é negativo, e nós temos aqui o mais 3, que é positivo. Então, os sinais deles são diferentes. O que foi que aconteceu? Né? A resposta para a gente encontrar, nós vamos fazer uma continha de menos, 5 menos 3, né? 5 menos 3, que é igual a 2, e o sinal nós vamos dar o do maior valor. Quem é maior, 5 ou 3? Sem olhar para o sinal. Quem é o maior? É o 5 ou 3? O 5 é maior, o sinal dele é negativo, então nós vamos entregar na resposta o sinal negativo. Está dando para entender? Bom, vamos ver aqui, continuando, né? Eu tenho agora o mais 8, né, que ele é positivo, e temos aqui o menos 6, que é negativo. Sinais diferentes. Vamos fazer o quê? Continha de menos 8. 8 menos 6, que é igual a 2, certo? Qual o sinal que eu vou utilizar para a nossa resposta? Quando os sinais são diferentes, nós vamos pegar sempre o sinal do maior valor. Se olhar para o sinal, quem é maior? 8 ou 6? O 8. Se o 8 é positivo, então a resposta vai ser positivo também. Deu para entender? Então vamos lá. Sinais iguais, nós somamos e vamos manter o mesmo sinal. Sinais diferentes, nós vamos subtrair, ou seja, fazer continha de menos e dar
o sinal do maior valor em módulo. Quando eu falo maior valor em módulo, eu estou justamente dizendo para você esquecer o sinal, se ele é positivo ou negativo. Por exemplo, o módulo de mais 8. Né? Quem é o módulo de mais 8? O módulo de mais 8 é nada mais, nada menos que o próprio 8 sem o sinal. Tudo bem? Se ele fosse negativo, no caso menos 8, quem é o módulo de menos 8? É o próprio 8 sem o sinal. Então, sinais diferentes. Lembre, vamos fazer continha de menos e entregar na resposta o sinal do maior valor em módulo. Temos aqui outros exemplos, né, para vocês tentar tirar mais as dúvidas, né? Por exemplo, sinais iguais. Eu tenho aqui o mais 3 mais 2. Então, observe que eles estão dentro de parênteses. É importante, tá, eu explicar dessa forma, porque na maioria dos livros eles vão vir entre parênteses. Então, o parêntese significa que este número todinho aqui, ele é um número inteiro, o que? Positivo. E ele está fazendo uma adição, né? Vou puxar para cá, ó. Ele está fazendo uma adição, certo? Com quem? Com o número mais 2, que também é positivo. Lembra da regrinha quando a gente faz, né? Observe que os dois são sinais iguais, todos os dois são positivos. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos apenas aplicar a regrinha de sinais iguais. Né? 3 mais 2 é igual a 5. E o que eu faço com a resposta, o sinal da resposta? Se são iguais, eu vou apenas repetir o sinal. Tá? Da mesma forma, observa que dentro do parêntese, né, que todos eles são positivos. O que aconteceu com o número? Fez uma continha de mais, 1 mais 24 é igual a 25, e nós vamos manter o mesmo sinal. A mesma coisa acontece com números negativos. Né? Observe que é menos 9 mais menos 2. O sinal de dentro do parênteses são iguais e negativos. O que vai acontecer? Vamos somar 9 mais 2 é igual a 11 e vamos manter o mesmo sinal. Tá dando para entender, gente? Então, a regrinha ela se repete sempre, toda vez que os sinais são iguais. Não importa se eles são dois números positivos ou se são dois números negativos. A regra de sinal igual é a mesma. Tá? Então, a dica que eu vou dar para vocês é sempre observar os sinais de dentro dos parênteses, né? E analisar se eles são iguais, né? Se eles forem diferentes, lógico, nós vamos aplicar a outra regra. A regra de sinais diferentes. Vamos ver aqui os exemplos. Né? Observe agora que nós temos dois números. Né? O primeiro ele é positivo, tá? O segundo ele é negativo. O sinal de dentro desses parênteses, né? Já dá para perceber um positivo e o outro negativo. O que é que vai acontecer? Vamos fazer continha de menos. Então, vai ficar 3 menos 2, certo? 3 menos 2, que é igual a 1. Se eu tenho 3, tiro 2, sobra 1. E o sinal da minha resposta? Eu vou pegar sempre o do maior valor, né, em módulo. O maior valor em módulo é o número 3. Ou é o número 2? Eu acho que é o 3. Como o 3 ele é positivo, então a minha resposta ela vai ser positiva também. Certo?
Novamente, eu tenho aqui outro exemplo de sinais diferentes, mais 1 mais menos 24. Né? Observando os sinais dentro do parênteses são diferentes, então o que é que eu vou fazer? Continha de menos. 24 menos 1 vai dar 23, certo? E o sinal, eu vou dar o de quem? O positivo ou o negativo? O do maior valor. O maior valor, nesse caso, é o 24. Ele é negativo. Então, eu vou dar, né, para a nossa resposta o sinal negativo. E isso vai se repetir todo o tempo, quando os sinais forem diferentes. Então, novamente, eu digo para vocês que é sempre bom observar os sinais que estão dentro do parênteses. Né? Se eles forem iguais, usa a regra dos sinais iguais. Se forem diferentes, usa a regra dos sinais diferentes. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho da subtração de números inteiros, né? Que é praticamente a mesma coisa de uma adição, só que vamos incrementar mais uma regrinha, né, básica para vocês entenderem. Nós já sabemos calcular, né, essas continhas quando o sinal de dentro, entre os dois parênteses, né, ele é um sinal de mais. Esse sinal de mais está indicando para a gente que é um sinal de adição de números inteiros. Agora imagina, né, o que nós vamos fazer quando o sinal entre os dois parênteses ele vira negativo, né? Ou seja, ele vira uma subtração de números inteiros. Né? Aí você me pergunta, professor, né, o que devemos fazer? Né? Se o sinal entre os dois parênteses mudar, nós vamos seguir uma pequena regrinha. Bom, então o que fazer quando nós temos uma subtração, né? Ou seja, o sinal aqui entre os dois parênteses é negativo. Tá? Vamos seguir algumas regrinhas, como eu falei. Né? A primeira regra ela fala o seguinte: né? O primeiro número, né? Que no caso é o que vem aqui na frente, certo? Ele é o primeiro número. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos repetir o primeiro número, ou seja, nós vamos apenas abaixar ele para a nossa próxima linha, sem mexer em nada. Ele é mais 10, vai continuar sendo mais 10. Aí vamos direto para o segundo passo. O segundo passo, ele diz para a gente trocar a operação para positivo. Então perceba, antes era negativo, nós estamos transformando ele agora para positivo, tá? Então se era mais, menos, virou mais. Agora é só ir para o terceiro passo. O terceiro passo ele diz que nós devemos pegar o sinal do segundo número e modificar também. Nesse caso, vai ser da seguinte forma. Como o mais 12 ele é positivo, né? Então, se for positivo, vai ficar negativo, certo? E se fosse negativo aqui em cima, ele vai se tornar positivo. Então, fazendo isso, nós vamos encontrar, né, uma transformação que vocês já conhecem e já sabem resolver. Observe que agora nós temos aqui um número, né, uma adição de números inteiros, só que trocou apenas o sinal do segundo número. Então, é muito importante você observar isso, né? Observar e ficar atento sempre na troca de sinais para não dar erro. Tá? Qualquer sinal que você trocar sem querer vai dar um resultado totalmente diferente. Tá? Então, muito cuidado na hora de trocar esses sinais. Tá bom? Então, já que nós já sabemos resolver, nós temos aqui, né, uma adição de sinais diferentes. O que é que eu faço? Continha de menos 12 menos 10 vai dar 2, né? E como o 12 é um número maior, certo, que o 10, então o sinal dele é negativo, a minha resposta vai ser negativa também. Bom, eu trouxe aqui mais alguns exemplos, né, para vocês entenderem. Observa só,
Então, eu tenho dois números, certo? O primeiro é positivo, o segundo também é positivo. O que é que eu vou fazer? Né? Seguir a regra. Observe que nós temos um sinal de subtração. O primeiro número só repete, né? Não troca de sinal. A operação que era negativa vai virar positiva, tudo bem? E o segundo número, né, que ele é positivo, vai virar negativo. Então, essa é a regra que eu expliquei para vocês. Observe que nós transformamos em uma adição de números inteiros, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior valor. Então, 5 menos 2 é 3, o maior valor é o 5 e o resultado então vai ficar positivo, certo? Vamos ver mais um aqui, né? Da mesma forma, do mesmo jeito que foi feito com o de cima, né? Repetimos o primeiro número, trocamos o sinal da operação e do segundo número trocamos o sinal de positivo para negativo. E efetuando a continha de sinais iguais, né? Temos menos 8. Novamente, né? Nós temos aqui agora subtração de sinais diferentes. Né? O que é que aconteceu? O primeiro número repetiu, trocamos o sinal da operação, aqui que era negativo virou positivo, certo? Então, percebam que a regra é sempre a mesma, não importa quantas vezes você fizer, a regra ela não muda. Só devemos prestar bastante atenção no que estamos fazendo. Então, como eu falei, né, eu tenho aqui uma observação, é sempre importante, né, nós ficarmos atentos a todos os sinais dentro de uma operação quando a gente fala sobre números inteiros, pois cada sinal que for trocado equivocadamente, né, sem querer, a gente vai e escreve um sinal que era para ser positivo e trocou por negativo, já saiba que o resultado ele vai dar totalmente diferente, tá? Então, trocou um sinal sem querer, o resultado vai ser diferente do esperado, tá? Então, tá aí os nossos amiguinhos aí discutindo trânsito, né? Fique sempre atento aos sinais para não dar erro, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.